Olá, meu nome é Luciana Oliveira e eu vou apresentar o trabalho intitulado Taxa de concordância entre bases de dados eletrônicas e informações sobre potenciais interações medicamentosas entre varfarina e antimicrobianos, uma análise descritiva. Esse trabalho ele fez parte do trabalho de conclusão de residência da Rosana Merigali, e foi um trabalho realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Farmácia, na pessoa da professora Tatiane Dalpisol. Interações medicamentosas, então, são considerados eventos adversos comuns que acontecem quando o perfil, né, esperado, o efeito de uma determinada substância, ele aumenta, diminui ou se modifica quando da introdução de uma segunda substância. Embora nem sempre evitáveis e, por vezes, podem ser até desejáveis, as interações medicamentosas, elas são eventos adversos preveníveis. Preveníveis no sentido de que a gente tem bastante informação descrita na literatura acerca dos mecanismos e dos resultados das interações medicamentosas, informações na bula, bases de dados eletrônicas, além delas serem passíveis, né, de serem analisadas através do conhecimento clínico. Se a gente conhece os mecanismos de ação dos medicamentos, a gente consegue fazer interpretações acerca de interações medicamentosas. É claro que a simples identificação da possibilidade de ocorrência de uma interação medicamentosa não é uma condição que impeça a associação de dois medicamentos, né? A avaliação de risco-benefício é sempre necessária para que seja tomada a melhor decisão em saúde para o paciente. Quando eu digo que existem muitas informações a respeito de interações medicamentosas na literatura, é, existem os pontos negativos a respeito disso, né? Porque os estudos eles são conduzidos com uma variabilidade muito grande de delineamentos. Então, temos estudos observacionais, temos ensaios clínicos, temos estudos com populações específicas, estudos que levam em consideração qualquer tipo de interação potencial ou real, outros estudos que vão levar em consideração apenas interações medicamentosas reais, ou seja, aquelas que estão sendo manifestadas clinicamente pelo paciente. Então, com isso, a gente tem taxas muito amplas na literatura, né, que vão de 8,5% até 100%. As bases de dados eletrônicas entram, então, como uma ferramenta muito interessante para apoiar, né, na decisão quanto ao tratamento de pacientes que, porventura, apresentem interações medicamentosas. E eu acho que é muito importante a gente falar que é uma ferramenta de fato de apoio, né? Ela não substitui o julgamento clínico, ela está ali para trazer mais informações para subsidiar a análise do profissional de saúde que está fazendo a avaliação. Sem dúvida nenhuma, são recursos point of care baseados em evidências que são muito acessíveis, né? Tanto em sistemas como computadores, celulares. Então, são informações que vão estar sempre na ponta dos dedos, né? E a gente tem algumas bases de dados que são as mais utilizadas e ditas na literatura como as mais confiáveis, como, por exemplo, o UpToDate, o Drugs.com, o Medscape, Micrometrics. Quando a gente está falando de interações medicamentosas, um dos medicamentos que é sempre citado nesse assunto é a varfarina, porque é um medicamento que tem uma alta taxa de ligação às proteínas plasmáticas, então uma introdução de um segundo medicamento que altere esse grau de ligação pode interferir no efeito da varfarina, e também é um medicamento que precisa de metabolismo antes da eliminação. Então, medicamentos que alteram a metabolização pelo citocromo P450 também são medicamentos que vão potencialmente alterar os efeitos da varfarina, né? Considerando que ela é um medicamento de janela terapêutica estreita, ou seja, pequenas alterações nos níveis séricos podem representar efeitos importantes. Bem, então, o trabalho, ele teve por objetivo avaliar a taxa de concordância das informações entre potenciais interações medicamentosas entre varfarina e os 20 antimicrobianos de uso sistêmico presentes na Remume. Aqui a gente queria, então, fazer uma avaliação paralela.
num primeiro momento, né, pensar porque o tratamento com warfarina é um tratamento crônico, né, o paciente é um anticoagulado que fica anos usando o medicamento, né, e normalmente o tratamento com antimicrobiano é um tratamento pontual, né, então a gente queria avaliar se havia alguma substância que justificasse uma troca, uma substituição, né, da warfarina ou do antimicrobiano durante esse período de tratamento. E um segundo objetivo era avaliar também se a relação municipal de medicamentos de Porto Alegre ela estaria adequada para um paciente em uso de warfarina. Bom, então nós escolhemos 4 bases de dados, o UpToDate, Drugs.com, Medscape e Micromedics, que são bases que são bastante diferentes entre si na forma de classificar as interações medicamentosas, já vou trazer isso, e também com relação ao acesso, né? Então, o Drugs.com e o Medscape são 2 bases que são gratuitas e que elas diferem um pouco no sentido de que o Drugs.com é muitas vezes dito como uma base que traz informações para o paciente, então é uma informação que ela é traduzida para o público leigo, né? Não tanto para o profissional de saúde. Enquanto que o UpToDate e o Micromedics são 2 bases de dados pagas, né, e que se diz muitas vezes que o Micromedics seria o padrão ouro, né, onde teria as informações mais confiáveis. Muitas vezes nos estudos o instrumento de comparação ele é o Micromedics. Aqui a gente não teve essa finalidade, a gente quis comparar todos os resultados entre si. E esses resultados foram analisados quanto à presença de potencial interação, o mecanismo, gravidade de classificação de risco e o manejo sugerido. Para isso, a gente realizou uma estatística descritiva das informações sobre o mecanismo de ação, a gravidade e o manejo clínico sugeridos, e a gente fez como cada base de dados classifica a interação medicamentosa de uma forma diferente. A gente buscou um autor que trouxe uma tradução, né? Ele classificou, usou 4 níveis de classificação de interação medicamentosa, que seria nenhuma interação encontrada, interações menores, interações moderadas e interações maiores, e a gente fez uma tradução, então, da classificação dessas bases de dados de acordo com essa normalização que esse autor fez. Como resultados, a gente viu que no que diz respeito à classificação, a taxa de concordância geral, ou seja, quando as 4 bases concordavam com a mesma informação, foi de apenas 30%, né, com esses 20 pares de interação medicamentosa, então a warfarina com cada um desses antimicrobianos, enquanto que taxas de concordância parcial entre 2 ou 3 bases de dados foram de 25% e 45%, respectivamente. As bases de dados mais concordantes com relação à classificação foi o UpToDate e o Drugs.com. O mecanismo de ação, a taxa de concordância geral foi de apenas 12%, enquanto que as taxas de concordância parcial entre 2 ou 3 bases de dados foram entre 35% e 23,5%, respectivamente. E para o manejo, a taxa de concordância geral foi de 18%, enquanto que as taxas de concordância parcial entre 2 ou 3 bases foram entre 29% e 53%, respectivamente. Então, esses resultados, eles acabaram sendo esperados, né? A gente imaginava que seria algo dessa magnitude, né? E verificamos que a concordância geral é relativamente baixa. A taxa de concordância maior que a gente encontrou foi uma concordância parcial de 45%. Isso faz sentido, considerando que essas bases de dados, elas buscam informações em diferentes fontes, né? Inclusive, na literatura, a única característica que está fortemente correlacionada com precisão na detecção de interações medicamentosas é o número de anos e experiência do farmacêutico. Então, se sugere que a avaliação do farmacêutico clínico seja soberana, sendo a base de dados utilizada para garantir o reconhecimento de todos os potenciais interações medicamentosas, visando aumentar a detecção delas, a interpretação clínica adequada e o manejo. Portanto, mais estudos são necessários para avaliar a robustez das evidências empregadas pelas bases de dados eletrônicas. Aqui, nesse trabalho, a gente só quis avaliar o grau de concordância, não se a informação estava correta ou não. Mas se a gente pensar, né, que o grau de concordância entre classificação de interação medicamentosa, que a gente teve uma taxa de concordância geral de apenas 30%, a robustez
da evidência, ela é baixa. Muito obrigada.